que aconteceu aí que, enfim, retomou um pouco um debate que não é um debate de hoje, é um debate que já vem de um tempo mais longo aí. Então dá para a gente recapitular um pouco essa relação do governo Lula com governos, digamos, ditatoriais da América Latina. Essa é uma coisa que dá para a gente fazer e vale a pena a gente fazer, assim, vale a pena a gente pensar sobre isso. Só que a gente tem que abrir alguns parênteses. Não dá para fazer isso assim da forma recortada, que é tipo assim, eu vou falar só sobre Lula. Esse é um problema. É assim, vou falar só sobre o Lula. Aí vai parecer que a gente tem uma coisa totalmente fora da lógica. Né? Vai parecer que nós estamos assim falando de alguém que está muito fora da caixinha ali. Não, não é o caso. O que acontece? De forma geral, governos seguem na política externa uma postura de não intervenção nas políticas de outros países. É ser de praxe, assim, tipo, olha, sei lá, o Brasil estava sob o governo Bolsonaro. Ninguém veio aqui fazer nada. Ninguém veio intervir aqui, ninguém aprovou nada assim muito relevante no campo internacional, denunciando o Bolsonaro, denunciando o governo brasileiro, sabe? Por mais que você tivesse violações, se tivesse questões importantes acontecendo aqui, ninguém fez nada. Por que ninguém fez nada, né? Porque, no geral, prevalece a ideia, o princípio da não intervenção. Então, tipo assim, cada estado sabe o que faz, né? Cada povo elege seus governantes e tal, tem sua dinâmica própria, e ninguém tem que ir lá intervir, ninguém tem que ir lá dizer o que é melhor para o outro povo. Ponto. Só que isso pode ser, então, conveniente de você silenciar, porque aí, de repente, tem um governo, sei lá, vamos pensar, tem um governo de direita num país, daí você é um governo de direita também, você tem interesses e tal, aí você vai e fala assim, não vou falar nada nesse problema desse país aí não. Em compensação, se você é um governo de direita e surge uma ditadura de esquerda, aí você aproveita e fala assim, tá vendo que absurdo? Olha que absurdo, uma ditadura de esquerda. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, independente da política interna, os países, a princípio, têm uma postura de não intervenção na política externa, porém, isso vai também conforme a conveniência. Então, tipo assim, vou dar um exemplo básico. Os Estados Unidos, para pensar na política internacional mais ampla, os Estados Unidos nunca deram um pio sobre o governo da Arábia Saudita. Procurem aí. Procurem, para ver se tem assim, alguma crítica, alguma denúncia do governo dos Estados Unidos em relação ao governo da Arábia Saudita. Sabe por que não tem? Porque, primeiro, o básico, é um governo aliado a Washington. É um governo assim, a Casa Branca. Então, mata jornalista, tortura, não tem liberdade de expressão, não tem democracia, não tem nada, gente. Não tem nada. Mas ninguém fala nada também. Parece que tá tudo bem, entendeu? Agora, olha Cuba. O que os Estados Unidos faz com Cuba? Embargo, né? Eu ia falar boicote, mas é embargo, né? Vai lá, embarga, para de comprar, né? Cria toda uma situação internacional para constranger Cuba, para sugerir que Cuba, enfim, é isso, é uma ditadura e tal, e que por isso tem que ser repudiada, né? Atacada por todos os países democratas do mundo. Mas esse mesmo critério não serve em outras situações. Então você aceita a Arábia Saudita, aceita o Catar, mas não aceita o Saddam, né? O Iraque do Saddam não, Cuba não, Maduro não. Então existe um certo pragmatismo assim, nessas relações que são muito atravessadas pelos valores. Então se você é de direita, você costuma tolerar partidos, grupos de direita, mesmo que eles sejam autoritários. Dito isso, a gente vem para Lula. E aí o que está acontecendo, né? Assim, o que sempre aconteceu com Lula? Sempre houve uma defesa da democracia, né? Internacionalmente, isso sempre foi feito, mas há também um alinhamento entre os países, especialmente os países do sul global, como a gente diz, os países da América Latina e tal. Há um alinhamento no sentido anti-imperialista, anti-intervenção dos Estados Unidos e de outras potências na região. Então, o governo Lula vive uma situação, não só esse agora, todos, né? Mas vive uma situação dúbia, porque é um governo democrático, não tem nenhuma dúvida disso, né? Assim, muito diferente do que foi, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Não tem nada próximo disso, mas no campo internacional, Lula
mantém uma aliança com alguns governantes que a gente que tem compromisso, né? Assim, que tem um compromisso democrático, a gente olha e fala assim, pô, não são governos democráticos. Podem ser governos de esquerda, podem ser governos anti-imperialistas, né? Anti-Estados Unidos, pode ser, mas não são democráticos. E aí a gente acaba tendo meio que uma situação delicada, constrangedora às vezes, né? Que é isso, que é o Lula meio passando pano pro Ortega na Nicarágua, pro Chávez na Venezuela. Isso de fato acontece, né? E eu particularmente acho que isso é um problema. Acho que isso é um problema. Acho que o Lula não precisava de assumir um compromisso assim nesse nível, sabe, com esses governantes, não. Agora, a gente também tem que entender, e isso é importante, que esse modus operandi do Lula não é um modus operandi só do Lula, ok? Esse é o ponto fundamental. As pessoas só criticam o Lula. Por quê? Porque ele, obviamente, é um dos poucos que, tipo, digamos, passa pano para um governo de esquerda. Mas a lógica inversa se repete em inúmeros países. Galera de direita passa pano para a ditadura de direita no mundo todo, né? Simplificando muito, né, essa dinâmica de direita e esquerda, mas é um pouco isso. No caso de Ortega que está aí, a gente tem um caso ainda mais delicado, porque a Revolução Sandinista, né, que acontece na Nicarágua, ela surge no final dos anos 70, ali no contexto em que o PT estava surgindo. Era uma revolução que foi contra uma ditadura, né, então o mesmo contexto latino-americano aqui, e foi uma revolução que não instaurou um regime autoritário. Né? Na verdade, foi uma revolução que ofereceu uma possibilidade diferente do que era, por exemplo, a Rússia, né, o stalinismo, ali, as experiências concretas do socialismo. A Nicarágua, pelo menos durante um tempo, parecia ser uma alternativa a isso, né? Era muito próximo da Igreja Católica, coisa que também o PT também era. Então há vários traços da Nicarágua que se assemelham um pouco à experiência petista, né, coincidem com o momento histórico do PT. Então o PT não era tão ligado assim, por exemplo, a Cuba, a União Soviética, mas era bastante ligado à experiência da Nicarágua, né, lá naquele período histórico. Então tem também isso, né, assim, um elo histórico assim, que dificulta para o Lula chegar agora e falar, né, assim, denunciar muito fortemente, muito abertamente o Ortega. Mas eu acho que deveria, né? Eu acho que deveria, assim como eu acho que os governos de direita também deveriam ter um compromisso democrático independente do alinhamento ideológico. Mas na vida real não é assim que funciona.